Em muitas localidades do Brasil, as quitandas são os pequenos comércios que vendem frutas, verduras, legumes, ovos, carvão, dentre outras coisas, tipo as mercearias. Todavia, em muitos lugares de Minas Gerais, as quitandas são todos os produtos caseiros feitos para acompanhar o cafezinho, como por exemplo os biscoitos e os bolos. Em Araponga, as quitandas são verdadeiros templos dos sabores caseiros, especialmente conhecidas por seus biscoitos de polvilho, tareco, broas, pau a pique e tanto outras delícias que combinam perfeitamente com o clima da cidade, principalmente com o café, que é a marca registrada do município. Para que possamos desfrutar das delícias proporcionadas pelas quitandas, é essencial reconhecer o árduo trabalho de algumas pessoas que dedicam suas habilidades e conhecimento para nos proporcionar essa alegria gastronômica. Essas pessoas são as quitandeiras de Araponga, mulheres que desempenham um papel fundamental na preservação de uma tradição culinária única e marcante, enraizada há séculos na história local e transmitida com zelo de uma geração para outra. Com minha mãe, e eu estava com quase 13, 14 anos, eu já estava fazendo quitanda. Maria de Lourdes, é nesse tipo de forno mesmo. E, sabe, eu estava da broa na panela, né, com a brasa por cima. A gente punha a broa, não tinha outra coisa, com uma tampa com a brasa por cima. E no forno de lenha. Com a mãe da gente. A mãe dela ensinou para ela e quando ela teve nós, ela foi ensinando para nós. O que ela pôde ensinar para nós, ela ensinou. Ensinou a cozinhar, ensinou a fazer quitanda, ensinou a torrar café, trabalhar na roça, quebrar milho, arrancar feijão, bater feijão igual homem, ranhar café. Isso tudo ela ensinou para nós. Olha, eu desde nova sempre gostei muito de cozinha. Não foi um aprendizado com ninguém. Assim, eu mesmo, às vezes vejo receita na internet, os outros me passam receitas. Eu gosto de fazer, gosto de diferença, novidades. De um tempo para cá eu resolvi fazer as quitandas para vender. O povo me encomenda muito, graças a Deus tem uma saída boa. Uns 9 anos, 10 anos. Aí que tá difícil, que quase toda a família tem gente que sabe fazer quitanda. Dos homens que não tem nenhum, não. A saber, tá? Eu gosto de fazer quitanda. Filho. Todas elas faz quitanda. Olha, eu aprendi bem nova, né, com minha mãe, que ela fazia para despesa da casa. E aí eu aprendi. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Já comecei a ver ela fazendo e aprendendo. E depois a gente casou e continuou fazendo. Então até hoje, fazendo biscoito. Se as pessoas encomendarem, aí eu faço. Feriado, que às vezes vem muita gente, muito turista, né? Aí a gente serve o café da manhã e café da tarde também. Aí eles gostam, pede para levar. Eu aprendi mesmo, né, com a minha mãe, assim, aos 13, 14 anos de idade, a gente já ajudava ela, né? Então a gente já foi aprendendo através disso, né? O forninho a lenha, que tinha uma cobertinha na porta da cozinha. Era um forninho tipo esse que está atrás de você? É, desse mesmo. Na verdade, eu saí de casa pequena, né? Morei em fazenda, aí lá que eu aprendi, né, fazer as coisas. Ele me ensinou eu. Fazenda da Barra, aqui mesmo, Pedro da Barra. Eu faço quitanda desde a idade de 12 anos que eu já cozinhava. Aí já aprendi, ajudava minha mãe e aprendi com a minha mãe. Tem coisas que às vezes a gente pega uma receita, pega outra, mas o certo é com a minha mãe. Tem minhas irmãs, Lucinha e Roseli. E eu, que são as que mais faz quitanda. Eu aprendi assim, trabalhando nas casas dos outros, né? Que minha mãe morreu, me deixou eu nova. Aí eu, trabalhando para as casas dos outros, aí eu aprendi. Vi os outros fazer e aprendi. Eu também aprendi nas casas dos outros. Eu trabalhei muito para os outros. Trabalhei 30 e tantos anos na virada lá, mais para os outros. Eu morava lá, mas trabalhava demais para os outros.
Aí eu aprendi a fazer quitanda. E eu não aprendi com ninguém, não. Sempre, quando eu tô sozinha, eu faço sozinha. Mas quando ela tá em casa ali, ó, aí eu chamo ela pra me ajudar. Mas ninguém nunca ensinou nós, não. Vai aprendendo da pessoa mesmo. Aprendendo da pessoa mesmo. Eu aprendi assim, nos trabalhos, né? Eu prestando atenção como fazia, ajudando a fazer, eu fui aprender. E ainda tem muito que aprender, que eu não sei de tudo ainda não. Ué, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Eu aprendi com mãe, né? E depois eu fui trabalhar na padaria do seu filhinho, e ele me ensinou mais, fazer pão, essas coisas, eu aprendi com ele. Aí eu peguei gosto de fazer. Com uma semana eu aprendi a fazer e já montei a padaria pra mim. Com a minha mãe. Agora eu aprendi com a minha mãe, mas como eu fiquei muitos anos para esses lugares, igual eu estou te explicando, não tem muitos anos que a gente... E eu fazia biscoito para ir para São Paulo, Belo Horizonte, todo lado. Agora eu não faço mais, ela que tem que barra o forno e tudo, cada dos braços gastou. Eu quase não posso fazer muita coisa. Aí nós duas dá muito bem. Nós aprendemos com nossa tia, nossa avó, que tinha um livro de receita, nós copiava aqui tudo. Tinha um livro dessa altura, aquela quitandeira, aí nós copiávamos. Aprendi com a minha mãe mesmo. Minha mãe mesmo. Desde a idade de 12 anos eu já gostava de fazer minhas broinhas de fubá, os biscoitinhos de polvilho. Eu já gostava de mexer com essas coisas já. Na verdade, assim, eu comecei, tem uns 16, 15, 16 anos, com a minha mãe. Ela sempre fez tareco, rosca doce, broa, essas coisas. Então eu sempre, né, via ela fazer e aprendi com ela. E depois que eu casei, aí eu convivi com a minha sogra, a minha cunhada. E aí, né, elas faziam também tudo isso. Broa, rosca doce, esse pau a pique, que é famoso, biscoito, pudim, famoso pudim, né, que é essa caçarola assado, mesmo forno, e daí, né, sempre gostei e continuei fazendo. Depois que a minha cunhada, né, ela que fazia quitanda para venda. Depois que ela foi embora para Viçosa, aí eu não lembro muito bem o ano. Aí daí eu comecei eu mesma a fazer. Aí fazer para vender lá, que ela antes fazia. Que eu tenho toda semana é tareco, mas eu faço a rosca, faço pudim, bolo e broa. Mas assim, o carro-chefe mesmo de venda, que toda semana pode chegar todo dia, não falta, é o tareco. Então, quando eu aprendi, nossa mãe saía para trabalhar, aí nós ficávamos com fome, aí eu pegava o fubá, rapadura, o ovo e o leite e fazia uma fogueirinha, brincava de fazer quitanda. Aí deu certo. Aí foi assim. Graças a Deus não queimou nem nada. A gente foi aprendendo, mas ela nunca ensinou nós. A gente aprendeu por dom mesmo. Fazendo a latinha de sardinha, untava direitinho a latinha de sardinha e colocava o sabuco e assava as broinhas na latinha de sardinha. Dona de Joe. Eu era criança, ia buscar leite na fazenda, aí eu vi ela fazendo e queria fazer igual a ela. Se hoje todo o processo de fabricação e ingredientes podem ser encontrados com facilidade e muito bem explicadas com receitas, livros e vídeos na internet, até pouco tempo todo esse conhecimento culinário era transmitido de diferentes maneiras. Muitas vezes as receitas eram aprendidas através da prática constante e da observação, sendo passadas de geração para geração por meio da repetição e da experiência acumulada ao longo do tempo. Além disso, era comum o uso dos riquíssimos cadernos de receitas, verdadeiros tesouros familiares, onde as informações eram registradas à mão, com cuidado e com detalhes preciosos. Esses cadernos costumavam conter não apenas as receitas escritas à mão e anotações pessoais, mas também recortes de jornais e revistas, etiquetas de embalagens de ingredientes e outros materiais para guardar com precisão os ingredientes. Essas eram informações úteis que poderiam evocar lembrança ou inspirar a criação de novas receitas. Esses cadernos tornaram-se verdadeiros registros de memórias afetivas e tradições familiares, refletindo a importância cultural e emocional das quitandas em nossas vidas. Que é uma hora alegre que a gente tá ali trabalhando, pegando receita, fazendo as quitandas, contando caso. Ainda lembro do meu pai que a gente amassava broa de arroz à noite e punha ela no sereno, tampada, bem tampada com pano. E de madrugada ele levantava, colocava o fogo no forno
E a gente levantava e já punha a broa, assar e tomar o café naquela hora na boca do forno. E fazia broa de fubá, fazia broa, o biscoito, fazia rosquinha, fazia brevidade. Fazia muita quitanda, de todas era muito boa e até hoje ela tem significado. Ali depende, eu faço biscoito de polvilho. Eu aprendi a fazer uma brevidade muito boa. Eu sei fazer um tareco de passar na máquina de moer carne. Mas outra quitanda eu não sei fazer, não. Só esses três. Agora minha mãe é que fazia biscoito de polvilho, bolacha de pó, tudo. Tareco, tudo quanto há. Agora eu só sei fazer essas três coisas. Não sei fazer broa, não sei fazer mais coisa de quitanda, não. De se você der os preparos, de tudo nós faz. Se tiver a receita... Nós faz tudo. Ah, tá. Mas qual que é a quitanda que sua mãe gosta de fazer? É broa de arroz. Broa de arroz? E o biscoito para falar. Biscoito de polvilho. Fala assim, nós gostamos de comer no forno. Broa de fubá. Então no forno aqui é uma beleza, né? Mais ou menos como a tradição da família, né? A família toda gosta de estar mexendo com essas coisas. Qual que é a quitanda que a senhora mais gosta de fazer? Rosca doce. Rosca doce? E qual que é aquela que fala que não pode faltar de jeito nenhum? É biscoito quente na hora de tirar do forno. Não, assim, a minha avó gostava muito de fazer quitanda também, sabe? Eu acho que vem, né, lá do fundo mesmo, às vezes, de gostar. A que você mais gosta de fazer e qual que é aquela que mais vende, no caso? O biscoito de polvilho. Faço, todos os dias eu faço. É emocional, né? Quando você faz, né? Que é assim, mais fartura, né? Aí pra fazer no forno a lenha, né? Sempre mais fartura. Desde quando a gente era solteira ainda, a gente já fazia quitanda no forno a lenha para levar para companheiro na roça. Uma broa de fubá, de rapadura. O dia que a gente, né, resolve fazer e faz, é no Natal também, né, que a gente faz mais, né, igual agora, né. Aí eu gosto. Eu gosto demais. Não falta, assim, ânimo mesmo para fazer. Acabou que seja... Alguém fala, tô com vontade de comer rosca. Eu vou e faço, assim. Sem preguiça mesmo. O forno é a principal ferramenta das quitandeiras. Hoje existe uma variedade de modelos, tamanhos e materiais. Mas em Araponga, o forno de barro, que se assemelha a um iglu, é o símbolo da tradição e um importante elemento na produção das quitandas locais. Quando chegamos em uma casa e vemos um forninho desses, temos certeza que ali mora uma quitandeira. Esse forno, a história dele é muito longa. A gente mudou para aqui em 2000, né? Aí eu nunca gostei de ficar sem forno. Aí meu marido fez um do lado de fora. Não tinha coberta, não tinha nada. Porque ele falou, vou fazer improvisado aí para você, depois a gente faz este. Aí eles fizeram, aí demorou uns mais de ano, ele foi e conseguiu fazer este aqui. Na época ele teve que carregar tijolo de longe, porque a gente ainda não tinha carro, só tinha carro de boi, né? Não tinha trator. Eu tinha que ir lá no Zé Manezinho buscar os tijolinhos para fazer esse forno. Para muitos aprendizes, o maior desafio é encontrar o tempero do forno, ou seja, o ponto ideal para assar as quitandas. Mas as quitandeiras nos contam os segredos e truques aprendidos e compartilhados entre elas para superar esse desafio. Eu tô fazendo o teste para ele ficar no jeito que a gente vai enfornar todos os biscoitos. E este aqui sempre eu coloco para ver se vai crescer bem. Você sempre coloca a folha? As folhas e para ver como que vai ser, né? Mas no caso o crescimento a folha, dele. Ela não pode queimar? Como é? Pode não, ela tem que ficar só amarela. Quando ela estiver ficando amarela, aí já pode enfornar tudo. A gente pode usar assim uma folha de bananeira mesmo, né, molhada, joga ela lá. Aí se ela não queimar, aí ela pode ficar sequinha e não queimar. Ou então mesmo um punhadinho de fubá, se ele só torrar e não queimar. O biscoito dependendo mais quente, né? Biscoito, a broa de fubá, tem que ser mais quente. Aí já vem as outras que já pode, né? Ou às vezes só chega mais um calorzinho, aí você já pode fazer um arroz com tareco. Sem saber temperar ele, não pode pôr no forno muito quente, que senão queima. A gente coloca uma folha lá dentro do forno. Se a folha queimar rapidinho, aí tá quente. Se a folha pegar fogo, né?
e tá quente demais. Então a folha vai murchando devagarzinho, aí já pode colocar a quitanda lá dentro. O difícil mais é temperar ele e na hora que põe os biscoitos no forno, a gente tem que tampar e a gente não pode estampar ele enquanto não crescer. Na hora que nós vemos que cheirou, aí nós vamos destampa ele e pega com quente lá na porta lá para comer e tem que tampar ele rápido, senão ele murcha todo. Se ela pegar fogo, É porque ela tempera como nada. o forno tá quente. Uhum. Se ela só murchar, é porque tá na hora de pôr o biscoito. Ser quitandeira transcende a simples habilidade culinária. É um legado que atravessa gerações. Essas mulheres não apenas dominam receitas, mas também são guardiãs de narrativas pessoais profundamente enraizadas em suas trajetórias de vida. Para elas, essa atividade é muito mais do que um simples ofício. É um elemento essencial que molda suas identidades e influencia a vida daqueles que têm o privilégio de testemunhar seu trabalho e saborear as iguarias fresquinhas que saem de seus fornos. Ela rasga e não pode passar igual a Ricardo tá cortando ali, não pode deixar rasgar não, porque se rasgar também o biscoito não passa inteiro. Esse é o escaldado. Mete o mesmo tanto de água, o mesmo tanto de óleo e o mesmo tanto de polvilho. Uma colher de sal e meia de sal vivo. Primeiro a gente fazia com aquele prazer, com aquele encanto, as crianças tudo junto também ajudando, então fazia letra, fazia biscoito, fazia o nome de cada um. Parece que ela vai queimar. A porta, dá um espaço aqui, puxar a porta. Fica mais que na porta. Melhor lado, ele é mais liso, daqui é frisento. Não tem nada de agrotóxico, nada de chama, é a mandioca plantada em casa, ralada, depois coa, tira o polvilho,
tira a farinha, e do porvir serve para várias coisas, farinha, mesma coisa. Isso não é os índios? Isso. Vinda dos índios, os índios que colhem mandioca para despesa da casa de sobreviver. E no dia do meu casamento, tinha de primeira, tinha que jurar antes do casamento, e o padre explicava as coisas, ele falou: gente, não esquece do paiol do chão, porque o paiol de mim entendi que às vezes é fácil, mas o paiol do chão é que é o paiol do povo. É a mandioca, inhame, a batata, é o paiol do chão. Esse biscoito, ela que fez o polvilho. A gente que faz o polvilho aqui, daquela mandioca. Plantei a mandioca. Que a gente planta no meio da lavoura. Então o que acontece? Aí a gente faz o polvilho. Do polvilho, a gente faz o biscoito, faz o pão de queijo e faz outras quitandas. Brevidade. Então eu treino bem. E tudo com mandioca, tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Bem artesanal mesmo. comer, dona Rita? A temperatura é diferente, é menos, né? É mais leve, não é o mesmo calor. Aí é por isso que sempre a gente deixa a rosca para assar na segunda fornada. Que aí o forno já tá um pouco... É, mas aí a gente coloca um pouquinho de fogo, né, para aquecentar. Uhum. Para aquecer ele. E a senhora ensinou as filhas de senhora tudo flequitando? As duas filhas mulheres que eu tenho, o que eu sabia, eu ensinei para elas. Uhum. Os homens, ninguém aprendeu flequitando? Não aprendeu, mas tudo aprendeu a trabalhar na roça. Ser quitandeiras também remete à autovalorização e memórias afetivas, tanto delas quanto daqueles que estão à sua volta. Depois que meu marido faleceu, eu passei uns 2 anos sem fazer. Eu não conseguia. Meus filhos compravam e eu mesmo comprava para eles. Chegou um ponto no Natal, né, eu falei, não, eu vou ter que fazer, porque ele gostava muito. Meus filhos não gostam de ficar comendo essas quitandas compradas. Aí eu comecei a fazer de novo. E gosto de fazer. E assim, igual eles mesmos até falam, alguma das meninas, né, a Kátia, teve um tempo que tinha feira em Araponga e ela, para mim, realimar de novo, me deu força e falou, mãe, vamos, mexe com a feira, aí é bom para a senhora. Aí eu mexi com a feira, eu fiquei fazendo quitanda para a feira quase 1 ano. O pessoal gostava muito, até hoje às vezes alguém ainda me encomenda quitanda, só que não dá tempo. Aí eu falo, se eu fazer e sobrar, eu mando, mas geralmente nunca dá. Lembro sim. Inclusive, né, como eu tô falando do tareco, o meu pai é uma memória assim, mexeu muito comigo. O meu pai sempre passava aqui e falava assim, mas vou tomar o seu café com leite e comer do seu tareco. Não vou tomar café em lugar nenhum. E nesse dia, foi numa quinta-feira, eu lá no meu comércio, ele chegou, como ele sempre chegava, e falava, Lucimar, não tomei café em lugar nenhum, vim tomar o seu café e comer o seu tareco.
E aí ele entrou na minha cozinha lá, tomou o café com leite, comeu o tareco. Isso foi numa quinta. Ele foi para Viçosa. E quando foi no domingo, veio a notícia que ele estava internado e daí ele morreu com uma semana. Então, assim, quando fala do tareco, eu, nessa falada que eu lembrei, para mim ficou muito marcante, assim, uma saudade assim que não tem tamanho. Cada quitandeira em Araponga carrega consigo um legado que remota séculos de conhecimento transmitido cuidadosamente de uma geração para a outra. Nesse contexto, elas assumem o papel de verdadeiras guardiãs das histórias e memórias intrínsecas a uma parte significativa da culinária local. Além disso, cada uma delas traz consigo uma receita única, conferindo um toque pessoal e distintivo a esse rico patrimônio gastronômico, tornando-se, assim, em verdadeiras chefes e artistas culinárias. Essas mulheres não são apenas quitandeiras, são indivíduos com suas próprias narrativas, repletas de desafios, dores e conquistas. São mães, esposas, filhas, avós, tias e desempenham múltiplos papéis na sociedade. São elas que enriquecem ainda mais nosso apreciado café, conferindo-lhe cores e sabores únicos através deste patrimônio cultural preservado com maestria por mãos habilidosas e corações generosos. Essa aqui é Maria Macedo, minha mãe, e foi com ela que eu aprendi a fazer as quitandas, a quitandeira do suspiro. Meu nome é Rita. E essa é minha mãe, Maria das Dores, apelido de Dodora, quitandeira, que sempre ensinou as filhas a cozinhar e a fazer quitandas. Eu também aqui. Ela é minha mãe, né, que me ensinou a fazer essas quitandas maravilhosas. É bom, né? Aí vai a fama. E para completar esse momento de celebração, é imprescindível fazer uma menção honrosa a uma mulher que dedicou sua vida ao trabalho de fazer e vender suas quitandas, as quais eram sua principal fonte de renda e também foram motivo de grande orgulho para toda a comunidade de Araponga. Estamos falando da saudosa quitandeira Maria Mirandinha, cuja memória permanece viva como um símbolo da tradição e da dedicação das quitandeiras da região. Esta homenagem póstuma é uma forma de reconhecer e valorizar o legado deixado por Maria Mirandinha, que, assim como todas as outras quitandeiras, continuarão a inspirar gerações futuras de quitandeiras em Araponga. Ó Maria Mirandinha, vamos todos merendar, com biscoito de polvilho e café pra esquentar. Agora acabou.